ali que faz o jogo correr. Aí você coloca Richardson e Fernando Sobral. Não sei se o Wilton Bezerra percebeu isso, mas eu percebi, Brenão, que o Ceará ficou com o meio de campo no primeiro tempo ali. E ele tinha opções. Encaixotado. Né? Ele tinha opções. A gente tinha falado aqui do Zanocelo, que é um cara que tem uma característica em termos de distribuição de bola, de leveza. Ontem eu vi o chute dele. Mas o que eu digo é o seguinte, WB, ele tem essa característica mais de condução da bola, de distribuir o jogo. Então, como o André analisou aí, que o Sobral, junto com o Richardson, deixa o meio campo mais duro, mas sem a movimentação necessária, porque o Dieguinho realmente faz muita falta. Agora não dá pra achar também que se o Ceará jogar sem o Dieguinho ele não ganha, não pode ser assim. Acabou-se. Não pode ser assim, eu sei que ele faz falta, mas achar que o Ceará só não conseguiu um resultado melhor porque não tinha um Dieguinho. Também não pode ser assim. Uma equipe, você tem um elenco ali de 35, 36, sei lá quantos jogadores. E aí o Zé Marcelo poderia dar essa leveza. Ele tinha a opção de botar o Lourenço mais atrás e começar com o Mugni, que é um cara da bola parada e que também joga mais perto da grande. Ele tinha opções de fazer coisas diferentes para tentar tirar esse meio-campo dessa inércia, como tinha citado agora há pouco o André. Pois é, rapaz. Então, de qualquer maneira, inaceitável. Aquele primeiro tempo, o time do Ceará, vocês já ouviram falar no uso do cachimbo, né? Sim. Vocês já viram as pessoas que são acostumadas com cachimbo? A boca fica assim, Fica meio caída, né? Tem a cusparada, vem quando puxa o cabelo. É cada pastada, como a gente dizia antigamente. É o uso do cachimbo mesmo do Ceará. quando você não tá com cachimbo, a boca tá lá. O Ceará usa o cachimbo e se acostuma com aquilo. Que é, homem? Esse rapaz tá doido, é? O que foi que gemeu aí? Eu não ouvi também. Que é isso lá em cima, acho que foi lá em Só cima. podia ser o Daniel Alves. É o Daniel Alves? Cuidado com a polícia, não. Olha, então deixa eu dizer uma coisa. Fica um negócio muito difícil. O Ceará, para sair de um estágio para outro, só vai se for no empurrão, rapaz. A gente tem que esperar um jogo daquele, rapaz. Se você bota logo pra moer no time do Vitória, você passa a caçá-lo no próprio campo, você vai conseguir espaços. Não pode ser daquele jeito. Então vamos ver se o time do Ceará, meu Deus do céu. Eu até compreendo que Paulo Baia, que Rodriguinho, que Luca, que essas novas contratações não mudaram nada. Não se ofereceram, pelo visto, como novas opções para o treinador Condé. Condé pode ter até razão em fazer com que o time do Ceará jogue de maneira trancadinha, cuidadosa, sabe como é? Com certo receio. Ele não tem culpa. Sim. Então, mas tem hora que a paciência esgota, né? O estoque de paciência vai pro espaço, meu amigo. Pois é, o negócio é sério. E tem um outro, pra gente arrematar esse primeiro bloco aqui falando do time do Ceará, tem um outro aspecto aí, tá? Que eu também lamentei muito por esse resultado, porque o Ceará ele tinha uma chance real de engatar 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Sim. Isso não aconteceu até aqui na competição. E eu lembrei muito mesmo, Wilton, daquele discurso que você fez falando do time do Ceará, sobre ele poder mais, sobre ele querer mais, sobre ter a dimensão de grandeza. Acho que foi um termo como esse que você citou. Tem que ter consciência de grandeza. Consciência de grandeza, exatamente. Porque, cara, são jogos como o de ontem. O Ceará perdeu 6 pontos pro Juventude nesse campeonato. Ele jogou contra o Juventude, 6 pontos, não ganhou nenhum. Perdeu aqui em casa e perdeu lá fora. Jogou contra o Vitória, perdeu agora em casa. Só para citar times da zona de rebaixamento, o Ceará perdeu aí 9 pontos. Foi derrotado 3 vezes. São esses pontos aí que quando a gente fala que o Ceará tá brigando por algo a mais no campeonato, o Ceará tá de olho no G8, o Ceará pode chegar. Com esses pontos aí, ele já estava lá nessa briga. Já estava. E faz com que resultados que ele consegue, que são muito importantes, como a vitória contra o Cruzeiro fora, como a vitória contra o próprio São Paulo fora, que seriam para ser resultados um pouco fora do que você planeja, um pouco fora da curva, acabem sendo resultados comuns, porque você não consegue ganhar os pontos que estavam na contabilização do que você achava que conseguiria. Acaba que fica uma coisa pela outra. Resultados como esses que eu citei agora há pouco deveriam ser o diferencial do Ceará na competição, que o fariam estar dentro dessa zona que você falou de classificação, de G8, perto ali olhando para o G6. Mas quando ele perde pontos para times que ele não deveria perder, tudo que ele conquista fora do traçado, fora do planejado, acaba se equivalendo e não sendo um diferencial. Eu vou repetir aqui o que eu tenho dito. O Ceará só presta contas com esse comentarista. Grande coisa, prestar conta comigo. Não é?
Mas vejam bem, é força de expressão. Só prestará contas com esse comentarista quando ele brigar ali por uma 5ª posição, uma 6ª posição, marcar presença se eu tô na Sul-Americana ou conseguir por 1 ou 2 anos um 4º lugar, uma campanha repetida que lhe leve a Libertadores. O Ceará está devendo isso na conta da bodega. O Ceará tem tamanho, tem público consumidor, tem tradição, tem obrigação, certo? Se bem comandado, se objeto de um projeto maior. Quando eu falo na dimensão do tamanho, quando eu falo consciência de grandeza, é isso que eu estou falando. Então você falou aí em resultados contra Juventude, Perdeu contra as duas. Vitória. Vitória perdeu lá. Pois é, o time do Ceará, São pontos preciosos. a essa altura ele estaria ali na 7ª, na 6ª, estaria por ali 8ª, brigando, farejando. Exato. Aquele lugar que ele tem que buscar. Não é só ficar na Série A, não. Não é só ficar na 11ª, brigar pela 10ª. 12º tá bom, 13º tá bom. Tá não. Não está não. A dimensão em que eu coloco o time do Ceará é essa. O Ceará tem que ir mais adiante. O Ceará não pode se contentar com pouco. Tem que ter um pouco de ambição. Eu não sei se você Eu concorda, Wilton, e o Breno também. E o torcedor pode ficar à vontade, tá? Você pode participar aqui também no nosso WhatsApp. 988-87-1306. Eu quero saber a tua opinião sobre esse questionamento aqui. Essa história da acomodação, de uma certa acomodação, me parece que... Eu não tô culpando aqui esse elenco, essa diretoria, essa comissão técnica. Me parece que isso é algo que tá, assim, muito presente em vários momentos do Ceará. Em vários momentos. Por exemplo, o Ceará é o time que vai dar no São Paulo, lá no Morumbi, aí no outro jogo entra pra encarar o Vitória uma moleza no primeiro tempo. Eu sei que o futebol é assim. Tem isso também. Futebol é assim, mas me parece que nos últimos anos, pelo menos, o Ceará tem tido esse comportamento muito presente. Isso. Isso tem sido muito recorrente. Pô, deu no São Paulo lá dentro, entra no jogo seguinte pegando, vibrando com intensidade pra conquistar outro resultado, pô. Como diria o professor Vanderlei Luxemburgo, tem que estar com o teixão lá em cima. Apontando pra cima. Apontando pra cima. Tem que estar apontando pro Shell, como diria o professor Luxemburgo. Então, isso aí, eu puxei aqui na recordação de anos anteriores que, pô, o Ceará de fato poderia ir além, poderia entregar algo mais ao seu torcedor. E isso é uma noção de grandeza, como disse o Wilton, de você se perceber como grande que de fato o Ceará é. E outra coisa que eu vou repetir aqui também, nada contra a administração do Ceará, contra presidente, contra ninguém. Não se trata disso. Não é uma oposição ao Ceará. Não, 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 não. Eu estou cobrando aqui um Ceará dentro de um sentido mais elevado. É isso que eu estou querendo. Qual é o problema? Me diga qual é o pecado. Que crítica é essa? Porque muitos acham que é crítica. Entendeu? Exige demais, exige não. É o que ele pode alcançar. Estava ao alcance do Ceará. Entendeu? O Ceará não pode ficar ali todo ano. Não, ficando tá bom. Eu sou inimigo dessa história. Porque é o seguinte, eu entendo um time como o Ceará, que acabou de voltar de uma Série B, ter essa meta mais simples de permanência, que não é tão fácil, viu? Não é tão fácil você, vindo de uma Série B, depois de ter passado 2 anos jogando na divisão inferior, você conseguir já de cara permanecer. Tem muita equipe que faz o bate-volta, então não é tão simples. Mas eu entendo essa meta mais conservadora. Agora, a campanha do Ceará é uma campanha que permite a ele fazer mais. Isso não pode ser um fator limitador bom, tô satisfeito onde eu estou. Não, ele pode fazer mais. Ele hoje tem uma distância considerável para a zona do rebaixamento, o que dá a ele uma tranquilidade para poder pensar em coisas maiores. É óbvio que o objetivo principal é chegar aos 45 pontos, todo mundo sabe disso. Mas, amigo, você não precisa também se limitar apenas a isso, apenas a, bom, vou ficar aqui e tá tudo bem. Você pode fazer mais, e a competição muitas vezes dá a oportunidade ao Ceará de fazer isso. Cria essas oportunidades. O Ceará, se tivesse vencido ontem, ele tinha colado no próprio São Paulo. Tinha ficado a 1 ponto do São Paulo. O São Paulo venceu também, né? Mas ele teria chegado ali perto. Ele estaria em nono com 34 pontos. Ele estaria em nono. Então, assim, às vezes a competição ela oferece essa oportunidade e o Ceará não consegue agarrar. A gente não vê a empolgação. O time é como se não conseguisse manter ali, colocar fogo para a equipe ter esse ânimo para tentar emendar as vitórias. Como se tivesse uma barreira. Por exemplo, exato. Dias atrás, 2, 3 semanas atrás, é uma coisa que incomoda. A mim incomoda.
estava se pensando em termos de Ceará, medindo a distância para a zona de desclassificação. Que é isso, rapaz? Parece que é um negócio que está estabelecido. Não foi verdade? Tava. 2 semanas, 6 pontos. valendo. Cuidado, hein? Não, e hoje tá 6 pontos de novo. Sim, mas, puxa, pensar com o Ceará nesses termos, Com um jogo a menos. o negócio de olhar para baixo, não dá para entender de jeito e qualidade. É a isso que eu me refiro. Depois que o time do Fortaleza conseguiu, durante 4 anos, colocar o futebol cearense numa posição invejável, sabe? É preciso que o time do Ceará entenda que a próxima missão de jogar esse futebol lá pra cima, a próxima missão deverá estar confiada a ele, o Ceará. Eu insisto nesse aspecto, porque esse ano eu acho que nós vamos ter uma perda irreparável. Fortaleza, daqui a pouco a gente fala. É assunto pra gente falar daqui a pouco. É óbvio que o se não entra em campo, né? Se meu pai fosse alemão, eu era alemão. Se eu nascesse na Alemanha, eu era alemão, né? Aquela história. Mas o Ceará tem 31 pontos. Tivesse vencido o jogo ontem, tava com 34 na 9ª colocação. Um a menos do que o Fluminense, que é o 8º. Os 3 jogos que nós pontuamos aqui, os 2 contra o Juventude e o jogo contra o Vitória, se o Ceará tivesse vencido esses 3 jogos, estaria com 40 pontos. A mesma pontuação do Bahia. Ele está em 6º hoje. Em 6º colocado. Então, olha, só tô citando 3 jogos contra times que estão na zona de rebaixamento. O jogo de ontem contra o Vitória e os 2 contra o Juventude. Vencendo esses jogos, o Ceará hoje era o 6º colocado do Brasileirão. A desconcentração para 2 gols do Mirassol, você lembra? Sim. Também. Você se lembra daquilo? Meu Padre Cícero Romão Batista. Em casa. Você se lembra daquele jogo com aquele Corinthians esfacelado? Até o gol do Corinthians foi empurrado assim. Foi. Arranjaram uma caterpillar lá para empurrar o gol, a bola para dentro, com o jogador e tudo. Rapaz, quando a gente pensa naquilo, é duro, rapaz. É duro, não pode ser assim. Não, mas tudo bem o quê? Tudo bem mal, não é? Completemos a frase. Tá mal demais. Intervalo rapidinho, a gente volta já com o nosso Jogada Segundo Tempo. Vamos falar de Fortaleza também no próximo bloco.